Estamos em uma série de mensagens em que estamos confrontando alguns ensinos que o sistema religioso impõe ao mundo há 2000 anos atrás com a verdade do Evangelho da Graça. E isso tem nos mostrado o quanto que essa falsa igreja tem afastado as pessoas da verdade. E a consequência disto é o que vocês estão vendo, um vídeo, um verdadeiro teatro dos horrores. E isso é uma escravidão, um verdadeiro aprisionamento mental, onde lá devoram-se as almas dos seus seguidores em um verdadeiro banquete infernal. E hoje vamos falar de mais um terror mental que virou o batismo com o Espírito Santo. Vamos mostrar o que eles ensinam e o que o Evangelho da Graça diz. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou às suas ordens. Eu falo com os salvos. Olha, o que nós temos preparado hoje para vocês é um banquete muito especial. Todos entenderão essa feitiçaria religiosa da qual Deus nos tirou disso, né? A nossa verdadeira salvação. E vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Vocês irão ver também, vamos trazer os conceitos doutrinários lá da religião, lá da falsa igreja, lá do sistema religioso, como queira, e vamos abordar nesse tema, tá bom, queridos? Mas antes, como é de costume, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, não paga nada, querido. É de graça, se inscreve no nosso canal. Para você que já acompanha as nossas mensagens, tá? Se inscreva aí, porque aqui o fundamento é fazer você pensar. Não é fazer você ser seguidor do André Pimentel, da Graça Pura, nada disso, é só um nome. André Pimentel também é igual você. A diferença é que Deus nos reuniu aqui, isso é que é importante. Isso é um canal para as nossas vidas e muitos têm se alimentado. Se você aí que está somente acompanhando de fora, não faça isso. É de graça, é só você se inscrever aí. Tá bom, queridos? Estamos chegando a perto da faixa dos 20 mil inscritos. E para você que já é inscrito, curta, abençoado. Por quê? Porque quando você curte, essa plataforma entende que esse vídeo deve ser mostrado para outras pessoas. E quando você também comenta, você está dizendo que esse vídeo é interessante. Então comentem à vontade. E claro, se vocês amarem, que eu acho que vocês vão amar, compartilhem aí essa mensagem e veja o que vai acontecer, porque realmente estamos diante de um tema muito especial. E Deus tem nos livrado disto aí. Tá bom, amados? Bom, queridos, vamos então falar um pouco mais, né? Nós estamos, na verdade, em uma série de mensagens em que estamos tratando de algumas doutrinas ensinadas pelo sistema religioso e estamos trazendo evidências bíblicas dentro do Evangelho do Reino e dizendo que estão errados. Porque eles pegam texto fora do contexto, eles misturam antigo pacto com o novo, eles vão em Gênesis e vão em Apocalipse, e porque a Arca de Noé, sabe, é uma confusão tremenda, mas isso nós em graça sabemos. Onde entrar, por onde entrar, o contexto, analisamos todas as coisas, analisamos o texto e não deixamos de fazer observações muito importantes no tempo em que nós estamos vivendo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo da graça do Senhor, que é essa ciência que nos leva à salvação de lugares iguais a este, de onde todos nós viemos, tá? Então, na primeira parte, nós falamos sobre batismo em água, tá? Que é realizado por eles. Vimos a abordagem que fizemos, estão fora de um contexto, batizando em água, né? Na segunda parte, nós falamos sobre Santa Ceia, tá? Mostramos mais uma vez que estão errados. Quem não viu a primeira e a segunda parte, eu vou deixando aí uma playlist aqui nas descrições do vídeo. No primeiro comentário também vocês vão ver essa playlist, tá? E também nas descrições deste vídeo. Vou colocar um card aqui, se der tempo, tá bom? Para que vocês
vejam todas elas, tá bom? E hoje vamos falar de outro ensino errado que eles têm, que é sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos mostrar como ensinam e vamos mostrar evidências bíblicas e dizer que eles estão errados. Preparado para a mensagem da salvação? Amados, em primeiro lugar, nessa mensagem, vamos recorrer sobre o que Jesus de Nazaré disse sobre o Espírito Santo. E vamos atentar também quando Jesus disse isso, em que tempo ele disse isso da sua vida, tá? Vamos então começar no livro histórico de João, João capítulo 14, versículo 16. Olha só que interessante que Jesus falou. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Até quando que ele ficaria convosco? Até eu errar? Ou para o sistema religioso, até quando eu pecar? Não, o texto diz que é para sempre. Então já detectamos um pequeno problema em relação à doutrina do sistema religioso, porque lá eles afirmam com todas as letras que o Espírito Santo se afasta. Porque eles não conhecem o outro Consolador. Então, naqueles dias de vida, quando Jesus de Nazaré estava vivo, ele era o Consolador de Israel. O Espírito Santo era o Consolador de Israel, porque através dele, do sacrifício de Jesus, o povo iria encontrar descanso, visto que a lei de Moisés era o que fazia a separação. Porque no antigo pacto, abençoados, o Espírito Santo entrava realmente e saía, conforme denota ali a força de Davi contra Golias, a força de Sansão no último momento de vida para acabar ali naquele templo de Dagon. O próprio Moisés, quando tocou com a vara para abrir o Mar Vermelho, era a ação do Espírito Santo, né? Então eram manifestações, só que o Espírito Santo não podia ficar, né, convosco para sempre. Por quê? Por causa da lei. Porque o homem pecava e o pecado era o motivo de se afastar do próprio Deus. Agora acompanhe comigo, continue nesse mesmo espírito que nós estamos, acompanhe comigo agora João, livro histórico. João agora no versículo 17, vamos ler. E diz assim, olha, Jesus está falando do Espírito Santo, tá? Então Jesus diz que esse Espírito, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber. Amados, anote isso. O mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Então, nestes dias que Jesus de Nazaré estava falando aqui, tá? Nos dias de Jesus de Nazaré, já havia, conforme eu falei, a manifestação do Espírito Santo. Sim ou não? Já havia, não havia? Então, porque as escrituras nestes dias, tá? Porque dá um entendimento aqui que era um outro consolador. E que outro consolador seria esse? Conforme eu falei, era um consolador que ficaria convosco para sempre. E a presença do Espírito Santo era marcante. Isaías 63, versículo 10, se vocês quiserem anotar aí, está falando sobre o Espírito Santo no Antigo Pacto. Isaías capítulo 57, versículo 15 também. Daniel, se vocês quiserem também olhar lá em Daniel capítulo 4. Opa, entrou errado aqui, pessoal. Vamos consertar, vamos esperar. Entrou errado aqui. Se vocês quiserem também confrontar Daniel capítulo 4, versículo 8 e 9. Enfim, se os abençoados procurarem, encontrarão várias passagens no Antigo Pacto em que se fala sobre o Espírito Santo. E Jesus aqui diz que ele daria um outro Consolador. Agora, como entender isto à luz da palavra, à luz do Evangelho da Graça? No caso, o consolo que esse outro Espírito Santo nos traria seria diferente do que se manifestou até aqueles dias. E que, inclusive, ali diz que o mundo não podia receber naqueles dias de Jesus de Nazaré. Porém, no futuro, o mundo poderia recebê-lo. Porque, diz o texto, o veria, o conheceria e estaria em nós. Sendo que os ensinos da igreja do sistema religioso ainda não pôde recebê-lo. Porque não conhece
e nem o vê. Por isso que eles falam em suas doutrinas que o Espírito Santo vem e se afasta. Não é verdade? Porque lá os ensinamentos transformou o Espírito Santo em algo místico e inacessível. Eles misturaram o antigo pacto. Vejamos agora no verso 26, ainda do capítulo 14 do livro histórico de João, diz que esse outro Consolador teria algumas características. E olha, não é falar em língua como o sistema afirma em nos mostrar errado. Versículo 26, João 14, diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, né, que diz aí, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amados, anota isso aí. O Espírito Santo habitaria em nós para sempre. E o que é o Espírito Santo? Um espírito de ensino. Sim ou não? Olha lá, está lá. Esse vos ensinará. Quem ensina é o professor. Então hoje nós temos um professor. Aqui nesse contexto, por isso que eu falei para vocês atentarem na linha do tempo, quando Jesus falou isso aqui, Jesus estava perto de sua partida, da sua morte. E ele aponta para a eternidade. E diz que o Consolador lhes fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aqui, quando Jesus fala isso, fala dos mistérios que ainda não podiam ser revelados naqueles dias da lei de Moisés, quando a lei de Moisés estava de pé. Só lembrando que Jesus estava num tempo em que não havia morrido, porém, então, a lei de Moisés ainda vigorava ferrenhamente no mundo. Porque aqui, quando Jesus fala isso, ele fala do seu reino, que enquanto esteve vivo não pôde falar dele. Por isso que ele falou, o mundo não conhece. Porque Jesus não poderia anunciar o Consolador da graça. Então logo chegamos à conclusão que o outro Espírito Santo viria em forma de ensino. E esse ensino traria o quê? Um consolo. E isso é graça. Sim ou não? Então a graça é o Consolador. O outro Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus falou em seus dias de carne. Ele iria vir, né? E que o mundo não conheceu. O mundo não conheceu naqueles dias e também nestes dias. Por causa de quê? Por causa da confusão que essa igreja fez. Porque quando tu não conhece esse ensino, quando tu não entende esse consolo, quando não te é aclarado as aulas do professor, logo tu não conhece o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo? E por que Espírito Santo, amados? Porque, amados, teriam que ser preparados ou separados para entender isso. Que Jesus disse que iria ensinar todas as coisas. E o significado da palavra santo quer dizer o quê? Separado para algo. E esse algo, neste caso que Jesus está falando, somente os predestinados, os separados e os santificados, por isso que é Espírito Santo, estariam aptos a verem, a entenderem, a conhecerem que estariam nestes santificados ou batizados pelo Espírito Santo. Vocês estão pegando o corte aí? Tá meio confuso para você? Você vai entender. Eu recebo que você vai entender. Logo, se você não tem isso, ficará pensando no Espírito Santo como uma pomba que fica voando sobre a cabeça, como aconteceu Jesus Nazaré no batismo, nos famosos quadros pintados por essa igreja. Ou, quando não, pensam que falar em línguas muito estranhas é batismo com o Espírito Santo. Isso não é batismo com o Espírito Santo. E muito menos isso é Espírito Santo. Vamos ver o que Paulo, um consolador, porque Paulo foi professor, nos diz sobre o batismo. E você só entende isso se você está batizado. Vamos lá. Efésios, acompanhe comigo, abençoado. Essa mensagem, ela precisa ser acompanhada de perto. Ó, acompanha comigo. Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz assim, ó: nele também, vós quem? Os predestinados. Vós quem? Os separados. Vós quem? Os santificados para isso.
havendo ouvido a palavra da verdade, não foi isso que Jesus falou? Que palavra é essa? É essa que você tem ouvido. O evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, veja, amado, nós somos os crentes de verdade, porque nós cremos nisto. Fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Estão pegando aí, abençoados? E a promessa é a que Jesus falou. Conhecer o quê? Todas as coisas. Conhecer, por exemplo, que a salvação, ela parte de um plano de cima para baixo. Nunca de baixo para cima, porque é impossível. E essa salvação nos trouxe o quê? Nos trouxe a visão daquilo que nós não vimos. Por isso que eu sempre falo que a salvação ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto, talvez não em nível de importância, o primeiro aspecto que nós encontramos é o que nos livra deste mundo tenebroso, das coisas deste mundo. Né? Porque tudo que se forma neste mundo parece contradizer com o reino de Deus. Sim ou não? Então nós temos que ter a habilidade para se salvar destas coisas. Porque senão daqui a pouco vamos entrar em um partido político e vamos para a rua aí achar que vamos mudar o mundo através da política. Não é verdade, abençoado? Abençoado, meu querido, não que você não possa, tá bom? Mas essas coisas têm que ser bem colocadas, tá bom? Então, a segunda coisa que o Senhor Jesus nos salvou com a vinda do Consolador foi o quê? Foi da feitiçaria religiosa. E a terceira coisa é do mal da nossa carne e da carne do nosso próximo. Então, a promessa é a que Jesus falou, conhecer todas as coisas. Ser conhecedor de onde você veio. Você sabe de onde você veio? Hoje você sabe. Saber do que você é formado. Saber o que está fazendo aqui neste mundo, você tem que saber. Saber que temos que dividir carne do espírito. Saber para onde vamos. Então, quem não tem um consolador não pode saber disto. Agora, qual a promessa do batismo do Espírito Santo para as igrejas hoje farsantes? Qual é? Qual é a promessa? A promessa é falar em línguas muito estranhas. Amados, primeiro, Deus não trata nada com muitas coisas estranhas. Deus não trata. Deus trata nos dias de hoje é de revelar línguas estranhas. Pega o corte aí. Então, a pessoa que ela está escrava daqueles ensinos dessa igreja, põe a buscar o falar em línguas muito estranhas. E o pior que isso, traz uma frustração, sabia? Eu já vi cada pessoa, cada irmão, na época que eu estava lá, eu vi cada pessoa que buscava esse falar em línguas muito estranhas. Eu já vi pessoas até ficarem em depressão por causa disso. Acredita nisso? Então isso se torna o quê? Um verdadeiro inferno. Amados, ainda bem que Deus nos tirou disto. E hoje, com a visão que o Consolador me deu e te deu, eu falo que essas pessoas que não conseguem falar essa tal língua de mentirinha, é porque, na realidade, elas são muito sinceras. Porque é uma tremenda mentira isso. Vocês sabiam disso? Amados, e não querem, essas pessoas que não conseguem falar em línguas, porque elas são sinceras, elas não conseguem mentir para elas mesmas. Porque elas sabem que aquilo ali é uma farsa. E tem mais uma coisa, o consolador de lá, das falsas igrejas, não consola ninguém. Porque ele é o primeiro a meter o pé quando o cara erra. Ou, como eles dizem, quando o cara peca. Pecado fora de contexto. Então, o que isso acontece? Isso taca fogo na mente das pessoas. Porque estão sempre em pecados lá, não é verdade? E aí o Espírito Santo entra e sai de acordo com o pecado que aquele líder daquela denominação estipulou. Ainda tem isso, porque o pecado é na visão do líder. Então tem igrejas, por exemplo, que permitem o uso de roupas de banho. Então, para esses, segundo o líder que ensina lá, falam que o Espírito Santo não tem nada a ver de você botar uma roupa de banho. Ele continua em você. Agora já tem denominações que falam que se você for à praia e usar um traje de banho, o Espírito Santo se afasta de você. Quem está certo? Amados, eles estão desmentindo o que Jesus falou lá em João. Vamos ler de novo essa gloriosa passagem? João capítulo 14, versículo 16. Esses homens estão desmentindo isso aí. Que diz o quê? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco até quando? Para sempre. Então, meus amados, eles não entendem isso. Agora imagina isso na cabeça daquele que não entende pactos,
que não entende o evangelho dado a Pedro, Tiago e João, que foi o evangelho da circuncisão, e muito menos entende o evangelho dado a Paulo. A pessoa fica à mercê da cabeça da entidade daquele lugar. É por isso que isso está aí, um samba de crioulo doido, né? Eu sempre falo que essas igrejas parecem samba de crioulo doido. Então, para o sistema religioso, é assim, tem os que se salvam e tem a promessa. Porque falam em línguas, eles falam que estes estão salvos, não é verdade? Tem o Espírito Santo. Agora, já tem pessoas lá dentro que estão se salvando sem o Espírito Santo, porque não falam em línguas. Eles falam que o batismo com o Espírito Santo, a pessoa tem o Espírito Santo como morada eterna quando ela é batizada com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Amados, e o batismo com o Espírito Santo e fogo, para eles, é isso aí. Se manifesta assim. Agora, já tem outras denominações que não aceitam isso. Dizem que isso que eles falam é blasfêmia dentro do sistema religioso. Olha só. Então, dentro do sistema religioso, já existe uma guerra entre eles. Há divergência de pensamentos. A Bíblia é uma só. Então, a manifestação do Espírito com o Espírito Santo e fogo, para este outro grupo que fala que não existe línguas estranhas, o crente, qual é a evidência? É o crente que não falta culto. É o crente que é um dizimista fiel, né, e ofertante. Dizimista fiel é ofertante. Esse aí é batizado com o Espírito Santo e fogo. É o primeiro a chegar, o último a sair. Sempre está à disposição na mão do líder. Se prontifica para os trabalhos da igreja, se sacrificando a família. Então, para eles, para esse grupo, isso é a manifestação do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e fogo. Só que Jesus nem Paulo falou sobre isso. Disse que seríamos selados com o entendimento de todas as coisas. Esse é o selo. Por isso que eles do sistema não conhecem o que nós conhecemos. Vamos agora ver algumas características do selo do Espírito Santo, né? Porque tem características. Para o sistema religioso eu já falei. Vocês, né, eu já falei aqui para vocês. Agora, para alguns, falar em línguas é a característica. E não é. Sendo que essas línguas, como eles falam, labachúrias, na ripa lá para trás, né? Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, as pessoas que vivem isso, vivem um sensacionalismo barato. E outras denominações dizem que a característica é que faz aquele crente, né, ali ficar mais submisso à sua denominação. Então, esse está com o Espírito Santo. Agora, o Evangelho do Reino nos mostra a verdadeira característica. Vamos voltar a Efésios, amado. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler de novo para que nós possamos entender. Vamos lá. E diz: nele também, vós havendo ouvido. Olha aí. Então, a principal característica do selado pelo Espírito é ouvir. E não é qualquer palavra, amados. A palavra tem que ser a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação. Então, havendo crido nele, e não é todos que crerão, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então, segundo o evangelho do reino, a maior evidência não é falar em línguas, como eles ensinam. A maior evidência é ouvir. Amados, anota isso aí. Mais uma vez eu vou dizer para vocês. Não é ler, é ouvir. Ouvir o quê? O evangelho da vossa salvação. Então, amados, por isso que quando Paulo morreu, né, nos dá a entender que essa palavra não foi adiante. E o que se viu por 2000 anos foi o quê? Foi um engano, foi uma mentira dessas falsas igrejas. Agora eu vou ler um texto em que o sistema religioso se baseia para apoiar a ideia de que características do batismo é falar em língua. Vamos a Coríntios, amigos. Vamos lá, Coríntios, capítulo 1, versículo... Quer dizer, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. E eu vou ligar o ventilador aqui, que senão eu vou morrer de calor. Bom, desculpa, agora melhorou, abençoados. Perdoe aí. Mas vamos lá. Vamos continuando aqui. Diz ali, olha. Tem todos o dom de curar? Amados, muita atenção nesse texto. Se eu fizesse para você essas perguntas agora. Tem todos o dom de curar?
Qual seria a resposta? Não, nem todos têm o dom de curar. Falam todos diversas línguas? Claro que não. E aqui cabe uma ressalva, tá bom, abençoado? Não é língua sem sentido. Aqui o dom é o de falar em outros idiomas. Por quê? Porque naqueles dias tudo era muito precário. Hoje a pessoa que vai, de repente, falar em outra língua, esse evangelho, por exemplo, ela se prepara. Porque hoje temos esse alcance, né, verdade? De falar em outros idiomas, de falar em outras línguas, tá bom? E aí ele diz, interpretam todos? Porque se um fala o que o outro não entende, não vale de nada. Ou seja, tem que ter intérprete. E nem todos interpretam, principalmente naqueles dias. Então a resposta é não. Agora, se eu te fizesse a seguinte pergunta, e quando você me responder, vai te mostrar que essa passagem não está falando de batismo com o Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou te perguntar agora. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos? Sim ou não? Sim. Todos os escolhidos, todos os santificados ou separados receberão o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Terão ouvidos desentupidos para ouvir a palavra do evangelho de quê? Da vossa salvação. Estão entendendo, abençoados? E através disto, né, havendo crido, fostes o quê? Selados. E Jesus disse que o Espírito Santo seria dado a quem o conhecesse. Porque o mundo, principalmente naqueles dias, não tinha conhecido. Vamos ler João de novo, que evidencia isso? João capítulo 14, versículos 16 e 17, para que a gente possa entender melhor. E diz ali, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então a função do Espírito Santo muda, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, não da mentira que está hoje nas falsas igrejas, que o mundo não pôde receber. Naqueles dias, não, hoje sim. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Está aí. Então aquela passagem lá em Coríntios que nós lemos, não está se referindo a batismo com o Espírito Santo de falar em línguas. Vou colocar de novo aí, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 20, para confrontar com o que Jesus de Nazaré, 12, versículo 30, para confrontar. Tem aí, está aí para vocês. Então essa passagem de Coríntios não está se referindo a batismo com o Espírito Santo. Nessa passagem de Coríntios está se falando dos dons do Espírito Santo. Tá aí, tem todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Então, as línguas muito estranhas que alguma parte, né, uma parte do sistema religioso adotou e diz que é uma evidência, né? Isso é uma evidência do batismo e não é. E esse pessoal aí que fala essas línguas muito estranhas são os pentecostais. O que fazem é o quê? É que isso virou o quê? Uma tradição entre eles. Virou uma tradição de homens. Amados, e tradição de homens é rudimento. O que Paulo falou? Que temos que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. E rudimentos também do homem. Por isso que se chega em graça, logo nos é aclarado o quê? Todas as coisas. Então, o que você faz quando lhe é aclarado? Quando você descobre que você é selado, você vai o quê? Aparando as arestas da sua vida. Você vai cortando uma a uma da sua vida. Você passa a entender o que é carne, o que é espírito. Você passa a entender o que é pacto. Você se posiciona com o Senhor. É isso que a palavra faz na sua vida. Essa palavra faz isso na tua vida. Agora, até mesmo em graça, você vê reuniões, você vê isso, em que os irmãos, né, que eu não sei se está em graça, né, eles falam essa língua muito estranha. Não posso nem dizer mais uma vez que esses irmãos estão firmados na mesma fé que nós. Porque qualquer um pode dizer que está em graça, qualquer um. Porém, a fé tem que estar estabelecida. E bem estabelecida. É que se mostra, né? É que mostra se está em graça ou não. É essa fé estabelecida. Então, nesse negócio de falar em línguas muito estranhas, tem dividido o sistema religioso. Tem pregadores que chegam a dizer que se não falar em línguas estranhas, não vai para o céu. Eu já ouvi isso, abençoados.
Então vocês estão entendendo essa manobra que esses líderes têm sobre esse povo? É disso que Cristo te libertou, amado. É disso que ele te libertou. Porque ele lhe dotou de um ouvido desentupido, de um ouvido que ouve. E aí quando você ouve, pronto. Descobre que foste selados com o Espírito Santo. Santo de quê? Separado da promessa, que é outro consolador, de que Jesus de Nazaré falou lá, quando nós lemos em João. E este te revelaria todas as coisas. E o que você está fazendo hoje? Sendo aclarado sobre todas as coisas. Então, esse evangelho que tu ouves é o evangelho da tua salvação, que te livra da oposição a Deus, que se transformou esse falso evangelho, pregado nas falsas igrejas. Então, a informação errada gerada por isso, o falar em línguas estranhas, por exemplo, faz com que a pessoa se sinta com o Espírito Santo. E quem não fala, não tem o Espírito Santo. E aí, tem que se submeter ao que aquela entidade fala daquele lugar. Aqui é assim. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Já no outro pode. Tá entendendo? Então, parece que se inverteu, né? Parece que o Espírito Santo é o servo deles. Então, esse é o grande problema. Aí não há graça. Isso são rudimentos. Isso é raiz da mesma mentira de Roma. E os protestantes são os mesmos. São os cachorrinhos que estão indo atrás de Roma. Por isso que a gente fala que estes cães estão cheios de sarnas. E a Bíblia não serve para eles. Porque eles extraem o que lhes interessa e distorcem tudo. Porque quem manda é ele. Ou eles, né? Então, amado, nós estamos destrinchando estas coisas dentro da palavra. E eles não podem falar o que falamos. Eles não podem falar o que nós falamos. Porque para eles, o que nós falamos é mistério. É labachúrias, sem interpretação. Amados, eles sabem que falamos a verdade. Porém, eles não podem conceber o que falamos. Outro mesmo abençoado escreveu nos comentários, eu achei muito interessante. Ele falou assim... Isso é para vocês verem que eu leio, tá, abençoado? Eu leio todos os comentários. Então esse abençoado, né, resolveu sair do sistema religioso, ele me contando. Por quê? Porque ele foi questionar o seu pastor sobre algumas passagens na Bíblia. Aí o pastor disse assim mesmo para ele: meu irmão, se eu for pregar a Bíblia aqui como ela é, ninguém fica na igreja. Então o interesse dele é só que o pessoal fique na igreja. Não é verdade? Então esse irmão escreveu no comentário que ele se decepcionou e saiu de vez do sistema religioso. E glória a Deus por isso, né, meu irmão? E glória a Deus por todos nós que fomos decepcionados lá. É por isso que a gente não pode levar essa decepção como raiz de amargura. A gente tem que agradecer a Deus, porque quanto mais errado nós ficamos no sistema religioso, mais o Senhor hoje nos dá essa consciência de que devemos glorificar a Deus por Ele, por essa palavra. Porque assim como esse irmão foi empurrado, nós também. Fomos empurrados o quê? Para o ministério do Espírito, que fomos separados para isso, o Espírito Santo. Fomos santificados para receber isso. Com o qual foste selados antes da fundação do mundo. Só que não tinha se manifestado ainda. Agora esse irmão que abandonou lá, ele está sabendo que ele anda no Espírito Santo neste mundo. Amado, ele sabe que anda nessa palavra. Nós sabemos disto. Porque a revelação dessa palavra é o poder de Deus. É o dynamos, como é conhecido, né? O Espírito Santo em grego quer dizer dínamos ou dynamos. É um poder, uma explosão. É algo bem superior a uma explosão, uma dinamite. Então esse dynamos, esse poder começa o quê? A mover a nossa vida. E a primeira movida que ele faz, que esse poder nos faz, é o quê? É nos sacar lá do antigo pastor. É nos sacar lá do antigo padre, do antigo líder religioso e te dizer: ei, eu que sou o teu pastor, eu que sou o teu líder. E eles não podem nos confrontar, porque não sabem do que falamos. Às vezes eu leio comentários dos críticos, é de dar dó, amados. Coitados, eles não sabem como vão refutar isso. Isso é como se fosse descer na catarata, né, do Niágara, nos Estados Unidos, ou aqui mesmo no Brasil, lá no sul. Era como se fosse descer em um tonel, né, de madeira. Imagina só, um barril de madeira. Eles não podem nos refutar. Eles estão agarrados a Jesus de Nazaré. Então o Jesus dele morreu, não ressuscitou. Eles seguem Jesus, está morto, não ressuscitou. Por isso que o Deus deles lá
São essas entidades. Por isso que eles fazem o que fazem. Aqui é assim, ali é assado. Aqui pode, ali não pode. E aí o camarada fica no meio desse tiroteio. Então quando você vem aqui neste canal, você fica perplexo. E muitos saem sem nem dar tchau. Não aguentam, amados. Agora, os que aguentam, os que foram santificados para aguentar, começam a sentir algo diferente nas suas vidas. E sabe o que você está ouvindo? Isso aqui é o consolo. Escreve aí, abençoado, no chat. Escreve nos comentários. Deixa sua marca aí, amado. E escreve, eu estou aqui porque ouço o Consolador consolando. Porque a partir do momento que você entrar nesse canal e não ouvir o consolo, o Consolador já não está aqui. É a carne. Escreve aí, amado. Porque é isso que está acontecendo agora mesmo na tua vida. Escreve aí. Eu estou aqui porque ouço o Consolador me consolando. Então a tradição humana de 2 milênios, né, 2.000 anos dessas denominações foi o que mataram. E lá quando aderiram ao evangelho da circuncisão, começou a apostasia a palavra, porque não batia. O que eles fizeram? Pegaram na época, reuniram os livros mais importantes que eles achavam, né, junto com a Taná, que é a Bíblia hebraica, que já estava escrita, e transformaram a Bíblia, né, em um conjunto de livros que nós temos hoje. Porém, houve um erro deles. Eles juntaram as cartas de Paulo. Eu não digo que foi erro, não, amados. É porque isso já estava predestinado por Deus. Deus disse, ei, isso aí não toque. E chegou até nós. Então pegaram essa coleção de livros, esses homens, primeiro inventaram uma língua chamada latim. Você sabia que a língua latim é uma língua da Igreja Católica? E o que fizeram? Transformaram, pegaram essa coleção do livro para esconder do povo e começaram a escrever essa Bíblia em latim. E somente a alta classe clerical, a alta classe da igreja, a cúria romana, é que tinha acesso às informações. Então eles, sabendo que não iam conseguir, né, manter essa coleção de livros de todos escondidos, o que eles resolvem fazer? Resolvem trabalhar nas escondidas, criando seus concílios, seus dogmas, criando a tradição humana para impor a palavra, mudando o texto, versículo, acrescentando, tirando. E aí depois de um tempo, né, passou vários séculos, que era só em latim, ninguém tinha acesso, com essa base sólida, porque nesse tempo de escuridão, em que não havia a Bíblia para todos, somente para aqueles que entendiam o latim, então eles começaram a soltar a Bíblia, quando as doutrinas deles estavam o quê? Sedimentadas. Estava a base sólida. Então eles resolveram liberar o acesso dessa coleção de livros, que hoje é chamado Bíblia. Só que o grande erro deles foi deixar as epístolas de Paulo. Deixaram lá. E aí está o poder de Deus. E esse poder hoje se manifesta em nós. Hoje os selados, hoje os batizados para essa palavra estão se levantando no mundo. Anota isso aí, querido. Estão se levantando. E com certeza depois dessa plataforma do YouTube, as pessoas estão encontrando o Consolador e que se sente o quê? Consolados por esta palavra. Estão entendendo? Então, meus amados irmãos, eu teria muito mais coisa a lhes falar. Poderia falar, por exemplo, da visão errada que o sistema tem sobre várias coisas, como, por exemplo, diabo, demônios, jejuns, inferno. Mas, para quem quer conhecer um pouco mais sobre isto que estamos pregando, em cada um destes temas que eu falei, eu tenho uma playlist aqui no canal. Procurem lá no canal a parte de playlist. Vocês vão ver todas elas separadas. Só para você ter uma ideia, aqui no canal, nós temos mais de 600 vídeos onde vocês encontrarão resposta para suas dúvidas e consolo para suas vidas. Então estamos chegando ao final dessa série de mensagens. E com certeza mais adiante vamos falar de novo sobre outras tradições humanas que têm escravizado a vida dessas pessoas. Porque lá é tradição humana, não é tradição bíblica, né? E hoje Deus nos levanta para falar sobre isso. Nós sabemos que isto tem aprisionado as mentes das pessoas e essas pessoas detêm o poder de se alimentar da alma dos pobres incautos que estão lá.
eles são, os líderes, iguais a um parasita e assim sobrevivem. Por isso que eles têm medo de perder isso aí. Mas Deus tem levantado o seu povo para confrontar suas mentiras. E nós fazemos o quê? Nós expomos aqui neste canal. Bom, meu prezado irmão, eu acho que já foi tempo suficiente. Me perdoe aí, tá? Se minha voz não está muito legal. Tá se levantando uma mentirinha, eu recebo a cura, eu sou um curado. Eu também declaro aí uma semana abençoada para vocês, uma semana de manifestações do Evangelho do Reino. Peça a Papai Deus manifestações, oportunidade para manifestar o seu bom perfume. Ok? Graça e paz aí e até a próxima mensagem.